No livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, notamos algumas lições que nos eram escritas por Chico Xavier, ditadas por Emmanuel. Chico sempre se referia à presença de Emmanuel, o inspirando na palavra, naqueles inesquecíveis sábado à tarde, no Abacateiro, em Uberaba. Ele, certa vez, tomando a palavra e comentando sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. A lição daquela tarde versava a respeito da misericórdia e do perdão. Naquela tarde, vários amigos foram convidados para tecer comentário a respeito do tema e Chico pediu a palavra também para falar alguma coisa. Naquele dia, todos nós ficamos ali na expectativa de que ele falasse, tomasse a palavra, e naquela tarde ele nos deu a alegria de dizer o seguinte: a respeito do perdão, peço licença para contar um episódio. Esse episódio nasceu de um acontecimento da vida para o qual devemos estar preparados para uma compreensão cada vez maior de que os erros dos outros poderiam ser nossos. E ele contou: conhecemos em Pedro Leopoldo um amigo que nos foi ultrajado seriamente por um outro. Ambos moravam na capital, em Belo Horizonte. Esse amigo, que foi a vítima desse agravo, se impregnou de um espírito de vingança muito difícil de ser erradicado. Só falava em matar o opositor. Aquele homem, no conceito dele, havia destruído a sua felicidade. Estava procurando um meio de ver se evitava o crime, quer dizer, aquele homem queria matar o outro, mas ele estava procurando um meio de evitar, consumar aquele grande desejo de vingança. Procurando Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Dr. Bezerra escreveu que ele tivesse paciência, que a justiça vem de Deus e que não era justo que ele atentasse contra a vida de um homem que também era filho de Deus. Quer dizer, ele ia às sessões lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, conversava com Chico e pedia aos benfeitores espirituais uma orientação, porque ele estava prestes a cometer um crime. Dr. Bezerra sempre escreveu a ele que tivesse paciência, que a justiça vem de Deus e que não era justo que ele atentasse contra a vida de um homem que também era filho de Deus. Ele se calava, mas dizia que o mundo espiritual precisa lhe dar muita força para ele não matar aquele homem. Ele passou a frequentar as reuniões. Sexta-feira, morava em Belo Horizonte, mas toda sexta-feira ele se dirigia a Pedro Leopoldo, que era 25 quilômetros de distância. Pedia sempre que o Dr. Bezerra lhe desse uma palavra, um conselho, pois não tinha disposição para perdoar. Aquele homem estava se debatendo com tendências inferiores, muito sérias. Ele então me dizia: Chico, agora volto mais animado. Depois, quando retornava, afirmava: venham buscar mais gasolina, estou quase... Aquele desejo de matar o outro, que lhe fizeram um agravo muito sério. Dr. Bezerra, incansável, voltava a pedir calma, que ele tinha muitos amigos no plano espiritual, que ele esquecesse o inimigo, perdoasse, não alimentasse ideias de vingança. Diz o Chico que isso durou mais ou menos 2 anos. Toda sexta-feira chegava buscando força. Preciso de gasolina para mais uma semana, repetia o homem. Dr. Bezerra escrevia de novo, esclarecendo que pelas leis de Deus ninguém tinha o direito de suicidar ou eliminar a vida do próximo. Mas ele retrucava, dizendo que havia estudado todo o processo criminal. Eu vou passar por isso, mas depois saio livre. Dr. Bezerra escrevia que ele carregaria um crime na consciência para o resto da vida. Vejamos que foi ali um debate durante 2 anos. O mundo espiritual tentando evitar que ele cometesse o crime, que ele assumisse aquele karma. Depois de 2 anos, chegou uma sexta-feira. Ele não estava alegre, mas diferente. E lhe indaguei: o senhor quer que eu ponha seu nome na mesa? Chico perguntou a ele para uma nova orientação.
Ele respondeu: não, eu não quero mais, porque ontem cedo eu passei na porta desse inimigo e ele estava morto. Estava fazendo o velório, então eu pensei comigo. Estava tão perto dele partir. Por que haveria de ser eu o criminoso? Vejamos bem, o mundo espiritual recomendando calma, Dr. Bezerra de Menezes, que ele tivesse paciência, que ele perdoasse, não pensasse em vingança, não pensasse em suicídio. E certa vez ele passou diante da casa do antigo desafeto e percebeu um velório que estava sendo realizado. Quer dizer, não cometeu crime não. Graças a Deus, o mundo espiritual conseguiu evitar que ele cometesse aquele crime. Então ele falou com Chico: estava tão perto de partir, por que haveria de ser eu o criminoso? Às vezes, nós temos alguma diferença com alguém, algum rancor, algum sentimento, podemos até mesmo desejar uma vingança e não pensamos que às vezes o outro está tão perto, não apenas de partir, de desencarnar, às vezes está tão perto de sofrer um revés, porque a lei de causa e efeito se encarrega disso tudo. Nós não precisamos tomar a vingança em nossas mãos. A vingança, entre aspas, pertence à lei divina. E concluindo a preleção daquela tarde inesquecível ali, à sombra do abacateiro, Chico disse assim: extinguir a vida do próximo pertence a Deus. O remorso e o ressentimento não têm razão de ser, porque a pessoa que pratica o mal contra alguém carrega um remorso muito grande na cabeça e no coração. Como certa vez nos diz Chico Xavier, a pessoa que faz o mal a outra pessoa, não é preciso que a outra pessoa pense em revidar. Não há necessidade, porque o mal que a pessoa faz a alguém, em primeiro lugar, ela faz a ela mesma. É como a serpente, como a cobra venenosa, carrega nas próprias presas o veneno que injeta numa outra pessoa. Não é ela por si mesma já envenenada? Encerrando, ele disse ainda: devemos nos compadecer de todos os nossos irmãos que estão dentro desse ciclo de violências, atravessando pela paciência, pela calma, pela confiança em Deus, pela fortaleza de trabalhar, cumprindo com os nossos deveres. Estaremos mais tranquilos no amanhã. Evitaremos muito remorso, muito drama consciencial, que só Deus sabe durante quanto tempo haveremos de carregar. Porque, mesmo quando a pessoa é movida pelo desejo de vingança, o crime é sempre um crime, mesmo que ela seja levada pelo desejo de vingança. Quando ela elimina a vida de alguém, elimina a vida do próximo. Mais cedo ou mais tarde, aquele crime, aquele erro ali, de pesar na consciência, ele não vai pensar: por que eu não perdoei? Eu tinha muitas ocasiões de perdoar, esquecer, deixar passar. Porque às vezes nós mesmos nos encarregamos de alimentar a mágoa. Às vezes até a mágoa quer nos deixar, mas nós não deixamos a mágoa.